Título: Na Estrada Sem Volta. Luiz e seus amigos, João e Mariana, eram apaixonados por aventuras e histórias sobrenaturais. Um dia, eles receberam uma mensagem anônima: e venham à Estrada 45, às 3 da madrugada. Venham sozinhos se tiverem coragem. O aviso não incluía explicações, mas a lenda local sobre a Estrada 45 era bem conhecida. Quem tentasse cruzá-la em plena madrugada poderia se deparar com visões de pessoas desaparecidas, ou mesmo não retornar. Ainda assim, o mistério os instigava demais para ignorar. Então, numa noite sem luar, os três amigos se aventuraram pela estrada deserta. A região era isolada, cercada de mata fechada e com um silêncio absoluto que tornava o lugar ainda mais assustador. Enquanto dirigiam pela estrada estreita, começaram a notar silhuetas vagando ao longe, sombras que desapareciam assim que a luz dos faróis as alcançava. Mariana, com a voz trêmula, sugeriu que voltassem, mas Lucas estava determinado a ir até o fim. O ambiente parecia cada vez mais opressor, como se algo invisível os cercasse. A certa altura, o carro começou a falhar, e então parou totalmente. Os celulares estavam sem sinal, e não havia outra escolha a não ser seguir a pé. Enquanto caminhavam, ouviram vozes sussurradas vindas da mata. Lucas tentou acalmar o grupo, mas a tensão era evidente, o medo estava começando a tomar conta de cada um deles. No meio do caminho, encontraram um carro capotado e enferrujado, parcialmente coberto pela vegetação, como se estivesse ali há décadas. Mas o que os chocou foi o reconhecimento imediato de um detalhe: o carro era idêntico ao de Lucas, até na placa. Os três se entreolharam, sem saber o que pensar. Teriam eles cruzado algum tipo de realidade paralela, ou era uma visão de algo que ainda estava por vir? De repente, uma figura surgiu atrás deles. Era um homem com o rosto pálido e olhos vazios, que se aproximou lentamente, em um tom quase mecânico, repetiu a mesma frase: não deveriam ter vindo e agora não há mais volta. Desesperados, eles correram, mas a estrada parecia se prolongar eternamente, como se jamais fosse acabar. As árvores ao redor pareciam se fechar mais e mais, formando um labirinto. Quando finalmente viram uma luz à frente, acreditaram que haviam encontrado uma saída. No entanto, ao se aproximarem, perceberam que estavam de volta ao ponto onde haviam deixado o carro, como se o caminho tivesse os guiado em um círculo infinito. Foi então que perceberam algo perturbador: uma marca no chão, em formato circular, estava desenhada ao redor do carro, e dentro dela, 3 cruzes com nomes gravados: Lucas, João e Mariana. Luiz, em um impulso desesperado, chutou a marca, tentando apagá-la, mas nada aconteceu. Uma neblina densa começou a envolver o local, e as sombras que haviam visto antes os cercaram novamente. Desta vez, eles não desapareceram. Eram pessoas, rostos familiares das lendas locais, figuras de pessoas desaparecidas ao longo dos anos na Estrada 45. Eles os olhavam com expressões vazias e silenciosas. Sem saída, os três amigos sentiram a realidade se distorcer, como se estivessem sendo absorvidos pela estrada. Em um último grito, o mundo ao redor deles escureceu completamente, deixando apenas a neblina e o eco do silêncio. Na manhã seguinte, a polícia encontrou o carro abandonado, com 3 marcas circulares no chão ao redor. Nenhum sinal dos amigos foi encontrado. E mais um capítulo misterioso se acrescentou à lenda da Estrada 45, que, dizem, continua a chamar por aqueles que ousam desafiar seus segredos.